de funk aqui. Colocaram para gravar, gente? Coloquei para gravar agora, vai começar, vai aparecer para todo mundo. Bom, gente, então boa noite. Estamos aqui reunidos hoje para o Café Astronômico. Vamos falar do planeta Terra. As estudantes Ruth e Thalita, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade aí. Ruth, você está sem O meu som. também está mutado. Vocês estão conseguindo ouvir bem, todo mundo? Eu não consigo ficar olhando o chat. Se algum amigo puder olhar para nós. Tô só me organizando aqui. Vocês querem gente? que fique falando? Eu posso olhar para vocês o chat. Pode, é porque, bom, é porque, né, a gente tem alguém aqui que nunca participou de um café astronômico? Pergunta importante. Vamos interagir. Cadê? A gente vai esperar, tá? Até alguém falar sim, não. Até alguém falar sim ou não. Ana Laura está digitando. Nunca participei. Pedro. Tá, então... Alguém aqui é calor da física? Não sei se tem calor aqui. Será que temos algum calor da física? Não sabia que dava para ver quem estava digitando nesse chat aqui, não, gente. Eu também não. Com ansiedade. A Yasmin é caloura da física e a Carla falou que é da física. Tá, então vamos lá. Informações importantes, né, a respeito do café astronômico. O café ele tem uma pegada, é diferente de uma palestra, então a gente não espera, né, que a gente fique aqui falando para vocês e vocês fiquem aí só ouvindo e seja só isso, entendeu? Então, assim, se em algum momento, né, vocês quiserem intervir na nossa fala, fazer alguma pergunta, ou, né, algum comentário também, digitar no chat, o pessoal lê para a gente e aí pode interromper. Assim, se for o caso, é só levantar a mão e aí a gente vai de preferência com o microfone, né? Se quiser falar, eu acho que é legal. Fiquem à vontade. Porque o intuito do café é uma conversa com vocês. Então, a ideia é que vocês fiquem, né, de fato, bem à vontade mesmo para participarem e tudo mais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam à vontade. E Fernanda, respondendo a sua pergunta, pode só falar assim, gente, espera aí um minutinho. Pode interromper. E aí a gente vai conversando. Beleza! Então é isso, né? Eu acho que de informações iniciais é isso, né? Sejam bem-vindos para quem nunca participou de um café. Acompanhe nosso. Espero que vocês gostem. A gente vai fazer evento quase toda semana. Vale CG, né? Para quem é da faculdade, então já ajuda bastante. Uhum. E é isso, né? Vamos lá. Para quem já acompanha a gente há tempo, oi de novo, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, pessoal. E a gente já começa. Vamos lá. Agora eu paro de ver vocês. Estão vendo a minha janela aqui? Uhum. Sim? Sim. Ok. Agora eu já não tô vendo mais nada, viu, gente? Tô vendo só a Thalita aqui no meu cantinho. Tá tudo bem aqui, tô vendo tudo certo. Qualquer coisa eu falo pra você passar. Uhum. Vamos lá então, né, gente? Uhum. Para dar início, né, ao nosso café de hoje, eu acho que uma pergunta interessante que todo mundo se faz em algum momento da vida, né? Ou quando é criança, ou depois de velho, é por que o nosso planeta se chama Terra, sendo que a maior parte dele é água? Alguém já pensou sobre isso? Até então? Contem pra gente. Vamos ver. É tão agoniante não ver o chat. Eu também não tô vendo se tem alguém digitando. Ninguém? Vocês já ouviram, gente, essa pergunta alguma vez na vida? Alguma vez? Vocês já ouviram? Nem que seja para alguém fazer gracinha. Então vamos lá. A resposta para isso é bem simples, né?
esse nome Terra foi dado há pelo menos 1000 anos atrás, vou colocar aí. E esse conhecimento que a gente tem de que a Terra é composta mais por água do que por terra, é recente, é recente. Então faz sentido o nome Terra ter sido dado como Terra, né? Segundo a NASA, que foi a principal referência que a gente procurou para fazer o café de hoje, Terra é uma palavra germânica e significa o solo. É por isso que a Terra chama Terra. Mas tem várias outras teorias, né, do porquê a Terra chama Terra. Uma delas é que Terra vem de Telos, que significa fertilidade. Telos seria a deusa da fertilidade. Ou Gaia também, significa mãe terra. Na verdade, a Gaia, ela representa literalmente a Terra. Ela é literalmente a personificação da Terra. Então, como antigamente o mundo que era conhecido, né, era mais ali na direita ali do mapa. Então, Europa, Ásia, África. E só com as grandes navegações que eles começaram a descobrir quão grande era o planeta, quanta água tinha, né? Quão grandes eram os oceanos. Então faz muito sentido o nome ser Terra e não água, por exemplo. Sim. E essa questão, pessoal, do nome do planeta, né? Ser nome de homenagem a Deus, isso é muito cultural também. Então pode variar de uma cultura para outra. A gente trouxe para vocês como uma forma de curiosidade mesmo. Porque se tratando dessa questão cultural, é muito difícil dizer o que é certo e o que é errado, né? Porque é cultural. E aí fica complicado, mas a gente trouxe, né, a título de informação para vocês. Até porque, atualmente, quem nomeia um objeto astronômico é a União Astronômica Internacional. E ela foi fundada em 1919, só que tiveram coisas que foram encontradas e datadas antes de 1919. Então, pensa a bagunça que seria a gente renomear cada objeto com a União Internacional. Pensa a bagunça que seria. Ia ter aquela confusão, que nenhuma vez, quando eles decidiram trocar o nome de algumas ruas aqui em BH, que deu muita confusão, que um monte de gente ficou perdido, um monte de gente ficou perdido por causa do GPS também, que cada hora dava uma coisa. Então é um problema, né? Essa questão dos nomes foi muito questão de construção, né, ao longo dos anos. Então, você chegar e simplesmente falar assim, não vai chamar isso mais não. É uma confusão danada. Quase todos os planetas do sistema solar foi em homenagem a Deus. Acho que foi só... não sei se foi Urano, não lembro agora. Um dos planetas gasosos que... Plutão, foi Plutão? Não lembro. Plutão foi escolhido. Isso, foi um alvoroço, foi legal também. Foi uma votação. Isso, escolheram o nome, foi Plutão mesmo. Mas o resto é homenagem, né? Enfim, é isso. Essa é a contribuição cultural. Plutão não deixa de ser uma homenagem, né? Vamos lá. Então, a pergunta aqui que a gente quer começar, né, de fato, aqui com vocês é por que a gente estuda o planeta Terra? Vocês têm alguma, sei lá, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Por que estudar, né? Aquela coisa de pensa sem falar, o que veio aí, nem que seja um não sei, não faço ideia. Ou que seja porque eu moro aqui. Eu acho que seria mais essa ideia mesmo do porquê eu moro aqui. É tipo conhecer a própria casa que a gente mora. Sim. Nossa, filosofou. É o que faz sentido na minha casa. Isso aí, ó, Carla. Precisamos conhecer o nosso lar. Isso. E o nosso lar, diga-se de passagem, é um grande mistério. Para não pensar que ela é plana, na verdade. É muito importante. Nossa, muito se tivesse um prêmio aqui. Vou mandar um bombom virtual. Brilhou. O nosso planeta, né, gente, ele é muito complexo, no sentido assim que quando a gente tem... Eu não vou me arriscar que a gente tem noção do tamanho do universo, porque o universo, misericórdia.
muito Uhum. grande, né? Mas a gente tem a noção espacial, no sentido assim, a gente sabe que a gente está num planeta, a gente sabe que a gente orbita uma estrela, o Sol, e isso faz com que a gente esteja no sistema solar. E a gente sabe que tem várias outras estrelas na nossa galáxia e vários outros planetas orbitam essas outras estrelas em outros sistemas, né? Que não é o solar, que o solar é o nosso. E assim, Sabe que tem outras galáxias e por aí vai. Então, é muito. Chega a ser abstrato imaginar, e é uma pergunta que eu acho que está com a gente, né? Com nós seres humanos, desde quando a gente se entende como gente. De como que é possível, né? Nós somos o único mundo que a gente conhece que abriga a vida do jeito que a gente conhece, né? Essa vida que é a vida. É isso mesmo, que é a vida eu que a acho gente que é uma coisa importante também para a gente ter aqui mais claro qual é a nossa concepção de vida, né? Que aqui no caso a gente está tratando vida como a vida do jeito que a gente conhece, desde bactérias, vírus, a seres humanos. É essa vida que a gente está dizendo. Porque a gente fala, né, que a gente tem uma espécie de visão míope do universo, porque a gente tenta procurar em outros lugares a mesma coisa que a gente vê aqui. E talvez a gente não enxergue a mesma coisa. Mas a gente estuda tanto, né, para tentar entender mesmo como é que nós somos o único mundo que abriga a vida desse jeito aqui. Que é estruturado dessa forma, que evoluiu dessa forma. Isso é motivação também para a gente ir para fora da Terra. Porque, né, quando a gente fala assim, nossa, que legal estudar Marte, que legal estudar Vênus, que legal ir para fora do nosso sistema solar, no fundo a gente vai cada vez mais longe para tentar chegar cada vez mais perto, né, de onde que a gente surgiu. Então, Gente, uma forma de pensar no futuro, né? De pensar como serão as próximas gerações. como que a gente vai sobreviver, né? Problemas que a gente está passando, né? A gente está vivendo aí uma fase de aquecimento global, né? Que o povo acha também. Isso é um dos motivos também que a gente estuda a Terra. O aquecimento global, ele existe, ele está aí. E, enfim, tem muitas motivações para a gente estudar o nosso planeta. Ele é extremamente interessante, ele é extremamente peculiar. E ele é, né, o nosso lar. Então, acho que importante. isso já é muito motivador mesmo. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha programado para falar nesse slide aqui. Mas outra pergunta, né, que seria essa, justamente isso que a gente falou, como que a Terra surgiu, como que brotou, como é que apareceu? Não é tipo assim, tava ali e viemos. As perguntas que surgem. A Terra foi sempre assim? Desde quando houve lá o Big Bang, a Terra já surgiu? Como que foi? Sabe? Pensando em idade, né? Vamos pensar em idades. A Terra ela tem 4,6 bilhões de anos. Apesar do Big Bang ter ocorrido há quase 14 bilhões de anos, então. Pra vocês verem como demorou. Tanto que se a gente colocasse a Terra em um ano, né? Não colocasse a Terra, colocasse o Big Bang, né? Em um ano, a gente estaria aqui no último segundo do último minuto do último. A gente seria a última coisa a aparecer. Do ano. A Terra... 23h59 a gente assim, oi. Oi. A Terra, então, desde que ela, né, começou, vamos colocar aqui um dia, nascimento da Terra, ela passou por muitas mudanças, por muitas eras, e ela não é do mesmo jeito. Ela passou por eras glaciais, ela passou por extinções em massa, e no início, bem no início, ela era basicamente magma. E quando a gente fala magma, vocês têm que pensar numa consistência tipo mel, tipo um líquido, só que sabe, viscoso. Tipo caramelo, um mel. Isso. Tem uma perguntinha aqui, viu, gente? Pode falar. Oi? Não, pode concluir, depois eu faço a pergunta que tá no chat. Okay. Não apareceu.
Tá. Onde eu parei? Tipo um O mel, né? magma. E aí foram passando os milhões de anos e a Terra foi resfriando. E nisso que ela foi resfriando, ela foi ficando dura por fora. Ela foi criando uma crosta. E aí, além disso, foram acontecendo várias outras mutações até chegar ao que a gente tem hoje. E teve também a formação da camada gasosa da Terra. E essa camada gasosa, que a gente vai falar mais lá na frente, ela é muito importante, porque ela é indispensável para a existência da vida do jeito que a gente conhece hoje. Essencial, né? Senão a gente não existiria. A gente não estaria aqui. Nós trouxemos... Fernanda, quer fazer a pergunta agora? Vou fazer, porque senão sai do assunto. Uhum. A Júlia perguntou o seguinte: daqui a uns muitos milhões de anos, os continentes vão estar em distâncias diferentes? Daqui a uns muitos milhões de anos. Talvez a gente nem exista daqui a muitos milhões de anos, porque o Sol vai morrer. Se o Sol morrer, olha eu, né? Começou o fim do mundo. Assim, gente. Teoricamente, sim, né? Só que... pode falar. Não vai fazer diferença. Porque o nosso planeta está em constante mudança mesmo, né? E daqui a muitos milhões de anos, não só a gente pode ter mudanças nessa questão estrutural, né? Como também mudanças que vai além de nós, né? Como, por exemplo, essa questão do Sol. A gente fala do Sol morrer, é porque é o ciclo da estrela e tudo mais. A gente não vai entrar nisso agora, mas um dia a vida do Sol vai chegar ao fim e a gente precisa dele, né? Então, infelizmente, a gente vai junto. Mas, enfim, essas mudanças, né, em inúmeros aspectos, elas são e provavelmente vão acontecer. O Rafa tá falando aqui sobre... Ele falou, se considerar a deriva continental, sim. No caso, a teoria deriva continental, que tem a ver com movimentação de placas tectônicas. Rafa, se você quiser falar sobre... Falou mais alguma coisa aí no chat? Ou posso? Peraí. Tem pergunta aqui, ó. SOS, vamos lá. Para definir a idade da Terra, é usado qual método científico? Acabei de pesquisar. Porque isso aí eu não sabia. Mas aqui tá dizendo... Isso aqui é muito pesquisei agora, tá? Tá falando que é calculada através da datação radioativa do urânio. Que chique. É assim que eles calculam. Eu não faço ideia de como é isso. O processo, né? Se você quiser deixar seu e-mail pra gente pesquisar e te mandar. Isso é legal, é um tema... É um tema legal. Para futuros eventos aí pra gente. Tirar Alguém anota, gente. Ai, meu Deus. SOS. Vou anotar. Pode. Vai anotar, amiga? Eu amei. Pode ser até uma discussão. Você sabe responder essa pergunta? Na verdade, eu dei uma viajada aqui, eu não sei qual a pergunta, me desculpa. É sobre... A Carla perguntou, para definir a idade da Terra é usado qual método científico? Aí eu fui lá e pesquisei aqui agora. Aí tá aqui, ó. Calculada na casa dos bilhões de anos por intermédio da datação radioativa do urânio. Eu não sei como é esse processo. Tá. O urânio, ele tem um tempo de meia-vida, né? E o tempo de meia-vida, ele determina a quantidade de elementos que tem de uma amostra, e depois de quanto tempo essa quantidade de amostra, ela decai. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de urânio, eu consigo prever quanto que tinha quanto que deveria ter. Então, eu consigo prever qual que é a idade da Terra determinada através desse decaimento de urânio que aconteceu. Faz sentido.
Minha cabeça fez assim, ó. Bom, né, quando acontece isso. A Fê mandou uma revista. Eu achei um link interessante do Jornal da USP para vocês ouvirem depois. Achou o quê? Um link do Jornal da USP Ah. falando sobre datação. Tem um É o que? É um podcast ou é um... É por isso artigo? mesmo. Pois é. Aí tem que ouvir. Ah, tá bom. Ouviremos. Então, aí só para completar, porque o tempo de meia-vida do urânio, ele foi determinado através da atividade radioativa do urânio. E o tempo de meia-vida do urânio é de 4,3 bilhões de anos. Então, se eu reduzo a minha amostra, né, de urânio, quer dizer que, então, é mais ou menos o tempo de vida da Terra. Chique. Faz Legal. sentido, né, gente? Tem mais perguntas ou a gente pode ir dando sequência? Continuar. Ok. A gente separou informações gerais aqui para vocês, né? Que são informações até relativamente bem conhecidas. O nome da Terra é Terra. O raio. Isso aqui, gente, é importante a gente salientar, né? Que são medidas aproximadas, assim, é um cálculo, uma estimativa que o pessoal faz. Mas o raio da Terra é mais ou menos aí cerca de 6.387 quilômetros. Pensando no raio, quando a gente fala raio, é tipo imaginar literalmente um pontinho no centro da Terra. Pontinho, Queria ter uma esfera. Até a borda. A distância, né, do nosso planeta até o Sol é cerca aí de 150 milhões de quilômetros. Essa distância, ela foi estabelecida como a famosa unidade astronômica. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar dela, se não, apresento a vocês. E por que a gente estabelece, né, uma unidade astronômica e que tem um valor, né, valor não, é tão grande assim essa unidade. O que é importante também, né? Quando a gente está falando de astronomia, né, de astrofísica, a gente está lidando com grandezas que são muito grandes. 150 milhões de quilômetros é muito longe. E isso aí, esse número só vai aumentando à medida que a gente vai se afastando, né? Um pouquinho. Então, um pouquinho. Então, imaginem a gente ficar colocando esse monte de zeros em todas as medidas que a gente for fazendo, fica confuso mesmo, né? Chega uma hora que a mão Imagina dói. fazer na calculadora também. Fazer na calculadora. Então, a gente precisa de alguma coisa, né, que ajude a simplificar. Então, foi criada essa unidade astronômica, que vale 150 milhões de quilômetros. E aí, vocês vão ouvir, por exemplo, que tal corpo está a, sei lá, 3,9 unidades astronômicas da Terra. O que é 3,9 unidades astronômicas? 3,9 vezes esse valor aí. A gente vai ter em quilômetros, né? Enfim, então é importante para isso, né? Para simplificar esses números para a gente. A gente tem um satélite natural, né? Na verdade, nós somos o único planeta no sistema solar que tem apenas um satélite natural. Os outros planetas têm pelo menos 2, ou então vários outros. E o nosso planeta só tem um, que é a Lua, mas que, diga-se de passagem, é extremamente importante para a gente. Ela influencia a nossa vida em N aspectos, não influencia no nosso corte de cabelo, não influencia nas nossas unhas, não influencia na data que uma mulher vai ganhar neném, né? Mas ela influencia nas nossas marés, na nossa sobrevivência. Assim, a não ser que você acredite nisso, né? Mas a gente tem artigos, viu, gente? Se a gente quiser, a gente manda para vocês aí. Foi o tema do nosso penúltimo café, inclusive. Essas questões da Lua. Enfim, né? O nome do nosso satélite natural é Lua e popularmente a gente chama os outros satélites dos outros planetas de Lua e não tem problema nenhum nisso, viu, gente? Pode chamar todo mundo de Lua, tá tudo bem. Fica mais intuitivo, né? Quando a gente tá querendo falar de satélite, porque a noção que a gente tem de satélite é o nosso. Principalmente quando vocês forem, por exemplo, conversar com uma criança, uma pessoa mais leiga,
quando a gente fala satélite natural, às vezes fica muito abstrato, a pessoa fica, mas o que é isso? O satélite natural de Marte, a pessoa fica meio, sabe? Mas quando você fala as luas de Marte, aí já fica tipo, tá, entendi, eu sei o que é. Então, podem chamar de lua. Sim. O que você ia falar? A lua, ela é bem... Thalita? Oi? Oi, só repete aí sobre as influências que a Lua exerce sobre o planeta, sobre nós. É porque falhou meu áudio, não consegui te ouvir. Perdeu nada não, Sá, vou começar agora. A gente vai retomar. Ok. Mas a Lua, ela é muito importante porque o movimento que ela faz ao redor da Terra e a gravidade, né? A atração entre a Lua e a Terra, esse movimento que parece... Imagina um cabo de guerra, sabe? Esse movimento, assim, ele é importante porque ele faz com que o núcleo da Terra permaneça líquido. Isso é importante por quê? Porque é o que mantém a Terra aquecida, né? Além do efeito estufa, que é por causa da atmosfera, né? É importante porque a gente precisa de calor para ter vida. A gente precisa de uma certa temperatura para ter vida do jeito que a gente conhece. Então, além de causar as marés e etc. A gente chama esse movimento de puxão gravitacional, né? Justamente por isso, parece um cabo de guerra. Além dela ser, a Lua ser o nosso escudo, né? A gente tem Júpiter também, que é um grande escudo, mas a Lua é um escudo para a Terra. Essa questão do escudo é no sentido de que, né, fora da Terra orbitam diversos corpos, entre eles os conhecidos como os meteoroides, né? E eles podem colidir com a Terra e, às vezes, né, ao invés deles colidirem com a gente, é como se a Lua puxasse esses corpos e aí eles atingem a Lua e não atingem a gente. Então, ela protege a gente também, além de tudo. E essa questão das influências, pessoal, que eu estava brincando com vocês, né? De que ela influencia nas marés, na nossa sobrevivência e tudo mais, mas não influencia no cabelo, na unha, na questão do impacto, né, da mulher, mas é porque isso é uma coisa popular, né, do ser humano, mas que quando a gente pega para analisar, não tem relação mesmo, não. A gente não consegue aprofundar muito nisso agora, mas, como eu disse, né, a gente está aberto para discutir a respeito disso e tudo mais. Bom, e a respeito da distância da Lua até o nosso planeta, é mais ou menos aí uns 384.400 quilômetros. É longe, mas está bem mais perto do que o Sol. É porque essas distâncias... É complicado, né? Porque essas distâncias, esses tamanhos, é muito relativo. Depende do que você está pensando. E a idade da Lua? Perguntaram aqui. Oi? A idade da Lua? Perguntaram a idade da Lua. A idade da Lua? Olha, eu não sei falar número, mas eu imagino que seja perto da idade da Terra. Vou pesquisar, vamos ver se tem. Porque a Lua, a gente tem um monte de teoria de formação da Lua, né? Os outros planetas, as luas foram formadas porque o planeta exerce, né, uma força gravitacional, não tem sido mais tempo, né? O planeta exerce uma força gravitacional. Então, quando você pensa no planeta Júpiter, por exemplo, que é muito grande, Saturno, que é enorme, a força gravitacional deles é tão grande que, às vezes, se uma rocha passa lá, essa força gravitacional é como se fosse juntando essa rocha. E aí, no caso deles, isso fez com que essas rochas, no caso, formassem as suas luas. Então, a formação de muitas luas são assim. Mas no caso da nossa lua, né, a gente tem N teorias, mas a que é assim, mais bem aceita, mais recente, que a gente, né, considera que seja mais válida, é que há bilhões de anos atrás houve uma colisão com a Terra e é como se uma parte da Terra tivesse quebrado a Terra, sabe? Partiu, aí saiu uma parte e essa parte seria a nossa Lua, né? Que ficou, devido à força gravitacional da Terra, ficou orbitando ali. E isso tudo, né, provavelmente aconteceu mais ou menos 4,6? 3 bilhões. Aqui da Lua,
segundo o Google, é 4,53. Mas como eu estava dizendo em questão de idade, tipo, tempo e tal, até se a gente pensar em evolução, não é muito tempo, porque pensa, os seres humanos existem, o Homo sapiens, né? Existe há 300 mil anos, só que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. O que são 300 mil anos perto disso? É rápido demais. A gente está muito acostumado com, sabe, as coisas assim. Quando a gente pensa numa colisão, a gente pensa num negócio de instantâneo, imediato. Isso. Só que no caso, né, da gente estar falando de astronomia, a gente está falando de evolução, não é uma coisa que, pronto, bateu uma coisa lá na Terra, né, na nossa Terra, baby Terra, e já saiu e já orbitou. Não, é um processo, é tipo assim, muito câmera lenta. É engraçado quando a gente vai, né, estudar esses tópicos assim, de astronomia, a gente tem que dar mesmo uma afastada, né, do que a gente considera que seja normal e abrir um pouco a nossa mente para essas questões. Até essa questão da evolução mesmo que a Thalita está falando. Ao mesmo tempo que parece ser pouco tempo, é muito tempo. São 300 mil anos. O que são 300 mil anos? É muito abstrato para a gente, mas ao mesmo tempo é legal. Eu já ia falar agora, temos perguntas. É porque chegou um monte de notificação de uma vez aqui no meu telefone. Ai, que agonia. Agora eu entendo o que o professor tem, sabe? Ui. Eu posso responder aquela anterior primeiro? Não, qual que era a anterior? Que ainda era sobre o urânio. Ah, pode. Deixa eu só achar quem que foi que perguntou. Acho que é Yasmin. Como eles sabem do meio... A Yasmin perguntou só, como eles sabem do tempo de meia-vida do urânio? Como provam isso? Então, o que acontece? Todo elemento radioativo que é instável, ele sofre desintegrações. Então, existem algumas séries, né, que foram estudadas, e essas séries, por exemplo, a série do urânio, que é uma série do urânio 238, ela mostra quando o urânio ele sofre um decaimento, ele se transforma em outro elemento. E quando ele sofre um decaimento em outro elemento, e assim sucessivamente. Então, quando eu penso no tempo de meia-vida, é o tempo para que 1 quilo do meu urânio, por exemplo, passados um tempo de meia-vida dele, 1 quilo tenha se transformado em 500 gramas. Eu não sei, Yasmin, se você tem algum conhecimento sobre isso, mas é um estudo um pouco complexo. Então, vamos supor que na hora de fazer os estudos, eu encontro alguns materiais, por exemplo, que da série do urânio é o tório 234. Então, eu encontro o tório 234. Aí eu encontro, sei lá, 1 quilo de tório 234. Quer dizer que 1 quilo de urânio se transformou em 1 quilo de tório. E aí, com a atividade, né, daquele urânio ali, eu consigo prever quanto de urânio que tinha que ter e quanto de urânio que tem. Quanto daquilo se transformou em tório. Então, eu consigo prever qual que é a idade de meia-vida do elemento. Cada elemento tem uma idade aproximada. Então, são vários isótopos do urânio. Então, tem isótopo do urânio que a meia-vida dele é de cerca de 4 bilhões de anos. Tem isótopo que é de 713 milhões de anos. Isso está relacionado com a atividade do elemento. Né? A meia-vida influencia na atividade do elemento. Se aquele elemento está todo fazendo transmutação ou não. Então, tudo isso influencia na hora de fazer o cálculo da meia-vida do elemento. Tem mais uma pergunta. Essa é ótima. Quando falamos que não conseguimos ver o outro lado da Lua, é correto? Isso acontece por qual motivo? É também comum a gente ouvir o lado escuro da Lua, né? Como é que eu vou explicar? Será que tem uma imagem aqui para te ajudar? Não, mas é porque basicamente assim, a Lua ela tem um movimento de translação em volta da Terra, né? Porque ela tem um movimento de rotação também. Só que o movimento de rotação da Lua coincide com o movimento de rotação da Terra. Então, a gente sempre vê o mesmo lado, realmente. A gente sempre vê a mesma face. Mas eles já exploraram a face que a gente não viu.
tem aquele site que a Fernanda sempre manda, cara. Aquela área lá da NASA, só sobre a Lua. Depois você manda aqui, Fê, se você puder, que lá tem várias coisas sobre isso. Tá falando do Solar System, não é? Acho que é esse site aqui. É esse aí mesmo, ó. É muito legal. A da Lua. Tá aqui o link. Aí tem uma parte que ele... Tem até um GIF, eu tava tentando achar o GIF aqui. É muito legal. Deixa eu ver se eu acho. As imagens. Esse site é muito bom. De Tem nossa fotos? palestra, a gente... Esse tem fotos, Fê? Aquelas fotos... Como assim, amigo? Tem? Aquelas fotos bem bonitas nesse daí. Esse tem galeria também. Ah, tem um. Tem só esse daqui. Dá pra mexer com a lua. Legal, né? Ai, a lua é tão linda. Gatilho, saudade de ver ela no telescópio. Gatilho mesmo. Enfim, vou sair daqui. Achei o GIF. Eu vou mandar o GIF para eles entenderem o movimento da Lua, mais ou menos, em relação à Terra. Tá bom. A gente pode seguir ou tem mais perguntas? Até então parece que não. Parece que chega atrasado para mim as perguntas. Tem uma pergunta aqui assim, amiga. Tem outra pergunta, ó. A K mandou assim. Essa força gravitacional também tem a ver com a formação dos anéis e cinturões de outros planetas? Sim. É o que a Ruth explicou, que a força do planeta atrai. Os anéis é a mesma coisa, né? Por isso que a gente gira ao redor do Sol. Por isso que a Lua gira ao redor da Terra. E por aí vai. Tudo por conta disso, de força gravitacional. Ok. Falando dos movimentos, né? Do nosso planeta. A Terra tem N movimentos. Uns extremamente complexos, que daria também um tema só para o café astronômico de movimentos. Os movimentos da Terra. Porque são muitos e, né, como eu disse, tem uns que são bem complexos, mas a gente trouxe os mais famosos, assim, os que a gente vê mais e que cabem aqui. Alguém chuta aí, gente? Quais são os movimentos? Que movimentos vocês conhecem da Terra? E o que eles fazem, né? Qual é a influência deles que a gente tem por conta desses movimentos? Alguém? Pessoal acanhado, né? Não é? Também achei. Ai, gente, o povo do Gaia não vale falar não, viu? Ô, Rafael, movimento de ilustração. Legal que ele não foi nem pelo simples, não. Ele foi direto, não, né? Ele foi direto no desconhecido. Mas, enfim. A gente trouxe, né, gente, o movimento... Opa, tem uma perguntinha aqui. Só antes de vocês começarem o assunto. A Júlia perguntou, todos os planetas podem ter anéis? Tô pensando. Eu também tô. Os planetas, eu não tô pensando nessa questão do podem, sabe? Eu tô com medo de arriscar aqui e falar sim e não. Depende, né? Tipo, depende do que vai passar, depende da força. Os planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles têm anéis. A gente vê os anéis de Saturno mais fácil, né? Por conta da composição deles, que tem tipo gelo, não gelo da nossa água, do jeito que a gente conhece aqui, mas assim, material que reflete a luz do sol. Então a gente consegue ver esses anéis, né? Mais fácil. Mas se a gente fosse lá pertinho dos outros, a gente ia perceber que eles têm anéis também. Já os planetas rochosos, nenhum deles tem, não. Mas essa questão do podem ou não, eu não vou arriscar e te falar que todos os Eu acho que podem, depende. Isso, sabe? Sabe o meme, porém depende? Tipo isso. Porém depende. O Rafa disse, em um determinado período a Terra também teve anéis. Sim, tudo... Se você considerar qual das teorias de formação da Lua... Sim.
Então, sim. Mas assim, né, sim, porém depende, né, das circunstâncias, do que está acontecendo, do que está passando, da força gravitacional que aquele corpo, né, aquele planeta está fazendo com que tenha ali ao redor dele, enfim. A respeito do movimento de rotação, né, que é um dos movimentos mais famosos que a gente tem, assim, mais famosos no sentido assim, são mais conhecidos, né? A gente estuda movimento de rotação lá ensino fundamental. Sexto ano. Então, quando a gente está começando, né, a falar de astronomia, mas ele é um movimento muito importante para a gente, porque ele dá o nosso dia. À noite. Isso. Movimento de rotação nada mais é do que a Terra, né, girando em torno de si mesma. E a duração dele é de cerca de 23,9 horas, que a gente arredonda, né, para fins da nossa saúde mental, né? 24 horas. Para 24 horas, que é a duração, né, no nosso dia. Que, né, uma parte fica dia de claro e a outra parte à noite. Isso graças ao nosso movimento de rotação. Um outro movimento que a gente tem também, né, não menos importante, é o movimento de translação que a Terra faz em torno da nossa estrela, que é o Sol. Graças a esse movimento, né, a gente estabeleceu o nosso ano. E aí, isso gera um outro problema de matemática. Por quê? Um outro problema de matemática, assim, né, para o nosso calendário. De maneira exata, assim, o movimento de translação, ele tem 365,25 dias. Então, esse vírgula 25 é um probleminha para a gente, porque vocês imaginam estabelecer todo o calendário anual, né? Seria um quarto de dia, né? Um quarto de dia. Então, quando a gente pensa num ano, fica meio chato. Então, o que o pessoal, né? Geniamente, a solução. Eles foram ajuntando, né? Esse um quarto de dia, até dar um dia inteiro. Ou seja, isso acontece de 4 em 4 anos, né? Porque em um ano está sobrando 0,25 dias, em outro ano está sobrando meio, outro ano 0,75, no quarto ano tem um dia de sobra, que é o famoso dia bissexto do ano bissexto. Então, né, de 4 em 4 anos, a gente tem aí um ano com 366 dias, que é o ano bissexto. O próximo ano bissexto é em 2024, né, amiga? Que ano passado a gente teve. Isso, ano bissexto. Então, é por conta disso. Outra coisa importante do movimento de translação são as estações do ano. Eu acho que um esqueminha, não tem? Passa aí. Isso, as estações, elas são uma consequência, né, desse movimento de translação, juntamente com o eixo de inclinação da Terra. Porque a Terra, mas se tivesse uma borracha que eu não tenho, mas enfim, o eixo da Terra ele não está assim, ele está um pouquinho inclinado. Então, essa pequena inclinação de uns 23 graus é muito influente para nós. E por conta disso daqui, né, que era o que a Thalita estava falando. Das estações do ano. Para quem não sabe, vou colocar aqui solstício. Solstício é quando a gente tem o primeiro dia do inverno ou do verão. Equinócio, o primeiro dia da primavera ou do outono. Isso vai depender de qual lugar do mundo você está. Se você está no hemisfério norte ou se você está no hemisfério sul. O solstício de junho é o solstício de inverno? Pra gente, sim. De verão. Pra gente, no caso. De inverno. E aí, como é que funciona? Vocês podem perceber que aí a gente tem uma representação do que seria a órbita da Terra, a Terra e o Sol. Vocês podem ver que a órbita ela não é circular, ela é elíptica, né? Então, quando a gente está aqui no solstício, o que acontece? A gente tem a inclinação da Terra, tá assim. Vocês concordam comigo que se a gente dividisse a Terra, nem quando a gente corta limão, uma metade em cima e uma metade embaixo. A metade de cima, nesse solstício de junho, nessa imagem, ela está mais iluminada do que a metade de baixo. Vocês concordam comigo que quanto mais luz, mais calor. Então, faz sentido que o solstício ali de junho seja verão
no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Pensando assim. Depois de 3 estaria meses, aqui embaixo, gente. isso. Depois de 3 meses, a Terra está girando, né? E a gente tem o equinócio de março, setembro. Você vai fazer de trás para frente? Que é o que vai Aqui fica mais acontecer agora, né? o que vai acontecer. Aqui tá de costas pra gente, então por isso que tá escuro, mas vocês podem perceber, olhando o equinócio de março, que a quantidade de luz em cima e embaixo é praticamente a mesma. Então, a gente teria ali a primavera e o outono, que é mais intermediária, né? Uma estação mais intermediária. E depois, no solstício de dezembro, a gente pode ver que, na verdade, a metade de cima tá mais a metade de baixo está mais iluminada do que a metade de cima. Então, seria o contrário. Por exemplo, aqui no Brasil, o solstício de dezembro é o solstício de verão. Entendeu? É assim que funcionam as estações do ano. E isso é muito importante, né? As estações do ano são importantes porque elas mantêm o equilíbrio climático. Não fica só calor em um lugar do mundo o tempo todo, o ano inteiro. Assim, né? Não ficava, porque eu vi um meme esses dias, eu morri de rir, mas eu achei triste, mas eu ri. Porque tava nevando, né, no Brasil, e o povo, ai, muito tá legal. nevando. Aí o meme era assim, o pessoal comemorar que tá nevando no Brasil é igual o dinossauro achar bonito o meteoro, sabe? Sim. É foda. É que nem achar linda a lua vermelha. Mas a gente pode Não é também. tão romântico, mas é legal. Apesar de ser aquecimento global. Enfim, agora que são elas, né? A estrutura do nosso planeta. De maneira geral, gente, a estrutura dos planetas rochosos, né, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ela é mais ou menos parecida. No sentido, assim, que a gente tem um núcleo e tudo mais. Pode ser que a composição dessa composição, assim, Elementos químicos. sejam diferentes, porque a gente está, né, são planetas diferentes. Mas, de maneira geral, as estruturas dos planetas rochosos são mais semelhantes, né? Eles se diferem muito de um planeta gasoso, por exemplo. E a gente vai chegar em todos esses planetas, viu, gente? Alerta spoiler aí. A gente vai passar por todos eles ao longo dos cafés. Então, vamos lá. Isso daqui é uma imagenzinha. Vocês já devem ter visto isso daqui em algum momento da vida de vocês. Algum livro de história. Geografia, ciências, assim, em algum momento. As 4 camadas, né, digamos assim, principais do nosso planeta são essas aqui: núcleo interno, núcleo externo, o manto e a crosta. E aqui, né, de fora, a gente tem a nossa atmosfera. Falando um pouquinho desse núcleo interno aqui, e agora eu vou usar minha colinha porque eu não questão de lembrar, decorar número não é comigo não, gente. Esse núcleo interno, ele tem cerca aí de 1.221 quilômetros de profundidade, espessura, como vocês acharem que é melhor aí para vocês entenderem. Então, assim, é bem longo. E com relação à composição dele, são metais de ferro e de níquel. E uma curiosidade, né, a respeito desse núcleo interno é que lá é muito quente. A temperatura chega aí a mais ou menos uns 5.400 graus Celsius. Então, calorzinho, né? É um pouquinho. Calorzinho. Quente. Envolvendo o nosso núcleo interno, a gente tem o núcleo externo. A composição dele também é metais de ferro e níquel. E ele tem mais ou menos aí uns 2.300 quilômetros de espessura. Certo. Ali a gente tem um manto. O manto é a camada mais espessa que a gente tem, né? A camada mais grossa. E ele também é composto por uma mistura bem quente e viscosa, sabe? Aquela ideia do mel, do caramelo. Brigadeiro, eu acho, de colher. Imagina um brigadeiro bem grudento. É basicamente a composição
do manto. O manto é tipo Pode rocha falar. derretida. Rocha derretida. Lava. Isso. E ele, como eu disse, né, a camada mais espessa que a gente tem cerca aí de uns 2.900 quilômetros de espessura, né, de profundidade. E por último, mas não menos importante, a gente tem a crosta. A crosta, ela atinge mais ou menos aí uns 30 quilômetros de profundidade, ela é, entre muitas aspas, mais rasa. Mais fina. Mas quando a gente imagina 30 quilômetros de profundidade, é coisa pra caramba, né? Pensando que o mar, por exemplo, os oceanos, tem cerca aí de uns 5 quilômetros de profundidade. Parece até que é raso. Quando você compara com o tamanho da crosta, por exemplo. E aí, quando eu e a Anitta, a gente estava conversando, né, para fazer, ela até lembrou de um fato importante, de uma época que o pessoal cismou que queria achar o núcleo da Terra. Furaram. Quanto que foi? 12 quilômetros, né? Não chegou nem na metade da crosta. Mas pensa que 12 quilômetros furar, 12 quilômetros é muita coisa. E eles já chegaram. Gente, eles tinham tipo uma broca, sabe? Tipo broca de furadeira. E ficou muito quente e derreteu. Eu acho que foi isso, eu não lembro. Tem que olhar direito. Não tem uma Imagina, na crosta já foi quente, né? Imagina quando. Por isso que faz sentido o núcleo interno ter 5.000 e tantos graus Celsius. Imagina o caos se for esse negócio. Eu não sei, né? A ideia de jirico mesmo, porque só o fato de você estar fritando ali alguma coisa, porque assim, né? Você furar uma profundidade tão grande assim, muito atrito ali, vai esquentar, vai virar um negócio louco. E aí, ainda falando de estrutura, né, e tudo mais, a gente tem isso daqui, né, um planeta que deu certo, muito certo, porque foi uma composição de tudo, sabe? Sabe aquele desenho das Superpoderosas? Não sei se vocês são dessa época, que o professor vai colocando os ingredientes lá e aí surge as meninas superpoderosas. É tipo isso, sabe? A gente foi juntando isso, juntando aquilo e veio até do jeito que a gente conhece, ela evoluiu e é uma mistura mesmo de um monte de coisa que entrou numa espécie de, sei lá, de sincronia. Isso O Rafa mandou que tem um propósito científico para eles furarem e mandou aí a referência, se vocês quiserem. Mas por que a gente colocou, né, um planeta que deu certo? Deu certo no sentido de que a gente não tem comprovado que a gente tem vida igual a gente conhece outros seres humanos em outro planeta. Então, teoricamente, a gente é uma raridade. Né? A gente ser uma raridade. E por isso é um planeta que deu certo. E o que precisou, o que precisa para continuar tendo, né, a vida do jeito que a gente conhece? Bom, as condições que a gente tem, aí essa parte verde é a zona habitável. Do nosso sistema solar, viu, gente? Do nosso sistema solar, sim. A zona habitável é onde a gente consegue encontrar água líquida, porque a gente precisa de água, né? E vocês podem ver que Marte também está dentro da zona habitável. Por isso ele é foco de pesquisa, né? Se a gente pensar na vida fora do planeta Terra. Mas é papo para outra hora. Próximo. Se estar na zona habitável também tem a ver com temperatura, porque temperatura também é importante. Um fator, né? Da vida. E onde a Terra está, as temperaturas ficam entre 0, claro que tem números negativos, né? Mas vamos colocar aqui entre 0 e 100 graus. E 0 e 100 graus está a temperatura de congelamento e de evaporação da água. Então, é por isso que os oceanos não fervem, sabe? E congelam completamente. É uma coisa ideal para a vida. É um equilíbrio mesmo, literalmente. E além da temperatura e da zona habitável, né, da questão da água líquida, a gente também tem a atmosfera, que é importantíssima. Ela é importantíssima porque é ela que trava, filtra
a radiação que o Sol emite, que é muito alta. Então, ela protege a gente, né? apesar de que ainda assim tem perigo, né? Porque a gente olha o tanto de câncer de pele aí que a galera tá tendo. A gente fica lá, na hora de jogar água com sal para pegar uma marquinha, tá todo mundo assim, ó. Depois tem um câncer de pele, tá todo mundo chorando. Mas, além disso, a atmosfera ela é muito importante para a condição de vida do jeito que a gente conhece. E isso aqui no nosso sistema, né? Por isso que Marte é um foco. Ele está dentro da zona, não tão próximo, ele está quase no final. Tem até uma questão, né, de que o Sol ele vai expandir, ele vai engolindo os planetas, pensando que o Sol vai expandir, a zona habitável ela vai arredar. Afastar, né? Para pensar assim, né, que ela vai arredando. E aí, já pensou se Marte? E Não aí sei se vai tudo dar pode tempo, né? acontecer, né? Habitável. Tudo pode acontecer, gente. Ai, ai, muitos mistérios. Falando um pouquinho da superfície, pessoal, do nosso planeta. Acho que o que é mais notório, né, na superfície do nosso planeta é que 70% da superfície é água. Isso é o que mais se destaca de maneira geral. E dessa água, né, 97% estão nos oceanos, ou seja, a gente só tem aí cerca de uns 3% de água doce, que é água, né, que é ok da gente consumir, e que provavelmente também está acabando, né? Porque a gente está acabando com o planeta, mas gera até um senso de responsabilidade mesmo, porque é muito pouco quando você pensa na quantidade total assim de água. Claro que tem processos, né? Hoje em dia a tecnologia ela não tem limite, né? Que o pessoal tira o sal da água do mar e tudo mais e torna ela ok para consumir, mas enfim. Uma coisa que eu acho importante, amiga, desculpa te interromper, é que quando a gente fala superfície, eu não sei o que vocês imaginam. A gente fala a superfície da Terra. Vou voltar aqui nesse slide. É porque quando a gente fala superfície, a gente fala da crosta terrestre. Aqui, água em cima da crosta. Inclusive, a Terra ela não é tipo, a gente vê ela redondinha, né? Ela não é redondinha, ela é meio deformada. A gente fala que ela é geoide. A gente não colocou nenhuma imagem, né? Pecamos. Verdade. De não ter colocado em formato. Mas ela, quando a gente fala superfície, é isso, a parte dura, né? Isso, a gente está aqui em cima. É porque costuma ser abstrato, porque pensa, a gente está aqui de cabeça para baixo, a gente não cai, sabe? Aí isso dá Vou contar uma história legal para vocês. O pessoal do GAI deve saber. Minha filhada, ela tem 4 anos. E ela gosta muito de lua e tudo mais, né? Ela gosta de observar o céu. E um dia ela estava olhando a lua e eu contei a ela que a humanidade pisou na lua. Como ela é uma criança de 4 anos, ela me perguntou por que eles não caíram. Faz muito sentido. Todo sentido. Faz todo sentido, porque ela tá pensando numa pessoa que a pessoa vai cair, óbvio. Na cabeça dela, né, faz muito sentido, mas pra gente, né, a superfície, né, isso daqui, quando a gente entra na Terra, a gente tá falando dessas camadas aqui. E a superfície é o que tá aqui em volta. E a gente trouxe, gente, algumas curiosidades, porque a gente não se contém, é impossível, sabe? A gente vê isso e fica assim. Muito legal. Eu não vou me arriscar na pronúncia desse vulcão aí, do Havaí, mas enfim, né? Como vocês sabem, a Terra, assim como os outros planetas rochosos, é composta por montanhas e tudo mais, vulcões. E tem esse vulcão no Havaí, que ele é mais alto, né, da base dele, ao cume, do que o Monte Everest. Então, vocês pensam, né? O Monte Everest é enorme, e esse vulcão é mais alto que o Monte Everest. E o mais legal... Pode. E o mais legal é que a maior parte do vulcão está submersa, ou seja, está debaixo d'água. Ai, gente, eu acho tão legal. Tem uma cadeia de montanhas também, que é a mais longa da Terra, que também está submersa, está debaixo aí sob os oceanos Ártico e Atlântico. E ela é 4 vezes, né, essa cadeia de montanhas é 4 vezes mais longa do que os Andes, as montanhas rochosas e o Himalaia.
juntos. E isso está debaixo d'água. Então, assim, Muito legal. muito legal. A atmosfera a gente já citou para vocês em vários momentos aqui, porque a atmosfera, ela surge assim mesmo, sabe? Ela implica muita coisa, mas enfim, a nossa atmosfera, muita gente acha, né, que ela é extremamente rica em oxigênio, que 100% Quando a gente fala rica, principalmente, né? Rica, a gente já aprende isso. Oxigênio, isso. Mas, na verdade, quando a gente olha na composição da atmosfera, e agora eu vou colar de novo, a parte de oxigênio dela é mais ou menos uns 21% só. 78% é nitrogênio e outros 1% são Outros gases. E como a gente já disse, né, a atmosfera protege a gente, ela mantém nosso planeta aquecido. Inclusive, por exemplo, em filme documentário, assim, de ter um pouquinho de ficção, o pessoal trabalha, por exemplo, para fazer uma atmosfera artificial nos planetas, sabe? Sim. Eu tenho um nome para, não sei se é Terra, não lembro o nome agora, mas é isso, sabe? Criar uma atmosfera artificial para ter o mesmo efeito, né, que tem aqui na Terra. E tem a famosa aqui magnosfera também. A magnosfera, ela se dá devido ao movimento que a Terra gira, gente. A gente não sente, mas é uma velocidade muito alta. Entendeu? A gente que não sente. Já perguntaram uma vez no planetário, tipo, se tem barulho, né? Foi. Qual seria o barulho da Terra girando? E eu acho isso muito legal de pensar também. Pensando no espaço, a gente não ouviria nada porque está num vácuo, né? Então, vai ter propagação de som, mas na minha cabeça é um negócio muito louco. Mas, enfim, devido a esse movimento, né, que a Terra gira muito rápido, surge um campo magnético mesmo no nosso planeta, que é o motivo, né, de quando a gente usa bússola, por exemplo, a bússola apontar sempre para o Polo Norte, né? Se eu virar para lá, vai apontar para o norte. Se eu virar para cá, vai apontar para o norte. Só que uma coisa muito legal é que os nossos polos, eles podem, se inverter. No sentido assim, isso não acontece, gente, novamente. É um processo, não é uma coisa que amanhã a bússola vai apontar para o sul ao invés de apontar para o norte. Não é isso. Isso acontece mais ou menos de uns 400 a 400 mil anos. E aí, os cientistas esperam, né? Eles preveem mais ou menos que nos próximos 1000 anos isso não vai acontecer, não. Mas quando acontecer, as bússolas, né? Ao invés de apontar para o norte, elas vão apontar para o sul. Então, isso é consequência aí desse movimento muito rápido do planeta Terra. Ele já está mexendo. Só queria acrescentar. Já, isso. É porque é aquela coisa, igual a gente está falando, é um processo. Então, vai um pouquinho. Sutilmente, né? Vai um pouquinho. Então, daqui, provavelmente, uns 1000 anos, queria estar aqui para ver? Queria. Mas, não 1000 anos, meu Deus. Mas eu esqueci a velocidade que a Terra gira. Eu esqueci. 1.666 km por hora. Que loucura. É muita coisa. Enfim, pessoas, eu acho que é isso, né, que a gente tinha preparado para vocês. Nós estamos deixando aqui os nossos contatos, tá bom? Nosso Instagram, a gente está interagindo mais com vocês por lá. O telefone não tem como ligar agora. Infelizmente, ninguém vai atender. Mas no Instagram a gente está, né, comunicando mais lá com vocês, especialmente por conta da pandemia, né, que a nossa forma de trabalhar, ela mudou muito. A gente também desenvolve podcast, se não me engano, está no 10º episódio já, 9º, 11º, não sei, algum desses 3, não lembro mais. E ele fica disponível, né, no Spotify, no YouTube, o Google Podcast, mas se eu não me engano, são 7 plataformas no total. Ouçam, gente, é muito legal, modéstia à parte. Em vários temas. A gente já falou de planeta, a gente já falou de satélite, Starlink, a gente já falou, nossa, N temas. E a gente também tem um grupo do WhatsApp. Eu vou mostrar, eu vou fazer um merchan aqui. Vou procurar. Você vai abrir seu WhatsApp web?
Eu vou procurar o Gaia.astronomia aqui no Instagram. Sabe a minha tela ainda, né? Uhum. Nesse aqui é nosso IG, tá, gente? O Gaia Astronomia. Deixa eu fazer o merchan da nossa página. A gente tem vários quadros aqui para vocês. Só informações de atividade. E aqui, ó, a gente tem o nosso link. Então, nesse link, a gente tem um calendário astronômico de 2021, que aconselho também a vocês a baixarem, mas tem todas as nossas, né, plataformas aqui, inclusive o grupo do WhatsApp do Gaia, que a gente conversa com o pessoal, né, eles ficam sabendo primeiro dos eventos que vão acontecer, sempre surge lá um bate-papo bacana a respeito de algum tema, então, assim, foi uma forma também que a gente encontrou, né, de estar um pouquinho mais próximo do público. Então, assim, se vocês não participam do grupo ainda, fiquem à vontade. Vou parar de compartilhar aqui. Acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, Fiquem à vontade. algum comentário. Vou fazer uma pergunta de Física 1. Graças a Deus. Por que a gente não sente a Terra se movimentando? 27, 28, Eu tô com medo de responder. 30, 31, 32, Inércia, talvez? 33. Muito bem. Porque nós estamos nos movimentando junto com elas, né? A gente só sentiria ela se movimentando se ela estivesse, se ela fosse acelerada. Freada, acabou. Nossa, imagina. Freou a Terra e a gente vai sentir o movimento. Eu fico imaginando isso, sabe? É tipo, sabe aquele meme? Eu acho que Cadê eu? Eu acho que esse assunto já surgiu em algum momento no Surgiu, eu acho. presencial, e eu, tipo assim, na minha cabeça, os prédios estão tudo caindo, sabe? Tipo aquele filme 2001, 2012. Sim. Nossa, que loucura. Parabéns pela apresentação. Bom Obrigada. ouvir vocês falando. Semana que vem tem mais, né? Deixa eu ver aqui o que a gente tem na semana que vem. Acho que semana que vem é a nossa reunião, não? É, mas tem evento esse mês ainda. Isso. Tem a minha palestra, eu acho. Tem. Não, a gente vai ter o céu, né? Tem céu, tem. Vou conferir aqui agora as datas. Quinta Cósmica, 2021. 15, boa. Daqui 2 semanas a gente tem o céu do mês. 18. Vou compartilhar. Depois do Beabá, né? Isso. Compartilhar aqui de novo bem rapidinho. Aqui. Hoje a gente teve o café. Dia 16 vai ter esse céu do mês aqui, Beabá, e depois a gente vai falar sobre Marte. Isso aqui, pessoal, a gente posta lá no Instagram, viu? Essas programações aí. A cada semana a gente vai também. lembrando quais eventos que vão acontecer. Muito obrigada. Então, boa noite, gente. Obrigado pela participação. Saudades, Gaia, amigos. Saudades de vocês. A gente que agradece, pessoal.